Recentemente eu pude reassistir o curta de Tila Chitunda, cineasta pernambucana, olindense, um curta intitulado Fotográfica, que faz um tempo que eu quero inclusive discutir aqui no Nerdeteria. Fotográfica é um curta que narra a história da família de Tila, os Chitunda, quando eles têm que deixar Angola, sua terra-mãe, sua casa, para trás, para viver aqui no Brasil, em Olinda, no estrangeiro, ainda na década de 70. E aí a gente de repente se vê no mural da vida da família Chitunda, narrado por Dona Amélia, mãe de Tila, matriarca da família, contando as histórias que trouxeram eles todos pra cá. E o que significou essa vinda pro Brasil. Tila, de todos os filhos e filhas de Dona Amélia, é a única nascida em Pernambuco. E através desse mural, das fotos, dos búzios, da igreja, a gente vai lembrando a história da família Chitunda. A história de Tila. Uma história que ela procura e a gente procura junto com ela, nas suas raízes, suas memórias, a fuga das memórias e talvez até naquelas memórias que nem são nossas. Memórias em diáspora. Hey pessoas, beleza? Aqui é o Joe, do Nerd Speaking, e hoje no Nerdeteria a gente discute o curta Fotográfica. Bora tomar um cafezinho? Ora, quem foge não tem documento, não. Nós fugimos com a roupa do corpo. E o cônsul jamais passou pela cabeça que esses aí teriam passaporte. Porque ela disse, cônsul, tem assim. Sua família tem muita sorte. Então, madre, colocou emigrante permanente no Brasil, assinou, carimbou, disse, freira, não me traga mais ninguém. Essa que vocês ouviram é Dona Amélia, e Fotográfica já abre assim, com essa lapada de uma história de fuga forçada, de um nascimento já colonizado, religioso, em acampamento cristão. Angola é sua terra, mas essa África em que cresce Dona Amélia tem muitos significados. E nenhum deles num olhar de honra, respeito, admiração pelo passado, pela ancestralidade, por sua história, memória. Como ela narra no curta, nessa época nasciam os brancos, nasciam os pretos e também nasciam os pretos civilizados, que são os que nascem cristãos. Os que não eram civilizados eram postos até na certidão de nascimento com um rabo de macaco. Desde o primeiro registro de vida, da primeira foto, marcados pelo racismo, preconceito, pelo colonialismo. Mas não se deixe enganar, né, pela minha forma até julgadora, já que está na minha voz, que já está no meu pensamento. Dona Amélia cresceu assim, viveu e lembra disso no curta. E para ela, nascida nesse acampamento de missão evangélica, era muito importante ter nascido uma preta civilizada. O que faz uma pessoa ser considerada civilizada? Abandonar seus costumes tradicionais, mesmo que isso signifique romper com suas origens e iniciar uma vida de representação para corresponder às expectativas de outros. Meus pais ascenderam socialmente e se tornaram cristãos. E eu sei que o fato de consultar os búzios em busca da minha própria identidade pode decepcionar minha mãe. Eu acho que é aqui que a gente começa a entender esse resgate de Tila em sua história, na parede de foto de Dona Amélia
E numa tentativa de ver a sua história além dos olhos da sua mãe, do seu pai, além dos olhos e das histórias que já foram conquistadas, colonizadas e por tantas coisas já se apartaram, fugiram de discutir o passado. Mas Tila quer resgatar. E esse resgate tem um preço, porque ele escancara as nossas contradições em família, religião, e até esse acesso que a religião ao mesmo tempo dá e tira para a família de Tila, para Dona Amélia, para seu Chitunda. Acesso a uma formação, um conhecimento, junto com um apagamento da sua raiz e da sua cultura. Se conhecer é lembrar da sua história, é lembrar desses preconceitos. Mas é além disso também. É o que era antes do preconceito, antes da colonização, antes de Portugal. Uma memória que precede a missão, a religião cristã em que a família nasceu. Tila quer lembrar desse antes. Mas como que a gente lembra ou tenta lembrar de uma história que não viveu? Como se conectar sem a memória? Tila procura essa conexão nos fragmentos de memória da sua mãe e nas fotos da família, que na casa de Dona Amélia preenche toda essa parede com muito orgulho, um verdadeiro mural da história, das tantas histórias da família. Quando o avião começou a sobrevoar o Atlântico rumo à América, eu não parava de chorar. Quando Dona Amélia veio para o Brasil para fugir de uma guerra lá na Angola, já veio casada e com filhos com seu marido, Teodoro Chitunda, o seu Chitunda. E ela narra a tristeza que foi deixar Angola para trás. Aquela vida que tínhamos na Angola morreu! É o que fala Chitunda, narrando a nova vida aqui no Brasil para suas filhas. E é aí que a gente começa a ver uma nova relação de pertencimento, de cultura e a questão histórica, como diz Dona Amélia, tomando conta do curta, tomando conta da vida infotográfica. Porque no Brasil se imaginava encontrar o lugar ideal para um africano viver. A realidade foi totalmente outra. E um dia fomos para uma casa de usados, tinha quadros. E de repente, um quadro específico de um negro. Nossa, como a gente se encantou com aquele quadro. Porque ele fez lembrar, sabe um tio da gente. E Teodoro disse, vou comprar esse quadro. Nós vamos ter esse quadro na nossa sala. Só que um dos presbíteros, ele olhou, seu Chitunda, esse quadro, na casa de cristão, nós não compactuamos, não. O que se encontrou foi uma outra forma de racismo, de tratamento da negritude e dos lugares que o povo preto podia transitar, podia preencher. Dona Amélia via que no cinema não tinha pretos, que esses lugares para cultura, lazer, não tinham pessoas como ela. Os negros ocupavam o trabalho braçal, puxando carroça, como ela mesma fala. A dita questão histórica é a escravidão. E também após a escravidão, continuando tantas tradições terríveis, o que ainda é a imagem do nosso país. Mas nessa foto que eu tô pintando, tanto do documentário de Tila quanto do Brasil, eu preciso falar também de uma experiência que acabou acontecendo nesse meio. Uma pessoa, uma transformação em pessoa. Beth de Oxum, vizinha aqui já em Olinda de Tila e da sua família. Beth, que para Tila mostra essa África brasileira, uma África em diáspora, uma luta por espaço preto desse mesmo jeitinho, procurando se conectar.
E eu venho dessa experiência dessa família, né, que era uma família vizinha e amiga, que nos mostrava as coisas africanas, afirmava. Não era de candomblé, mas isso existe, tem essa origem, tem essa história. Dona Amélia usava estorço. Claro, é uma coisa da cultura dela, que aqui se perdeu, né? Mas a África também, na diáspora, tem outros elementos. Você não vivia ali dentro da casa, mas vivia na porta, de uma certa forma, não é? Então, essa é a história da gente. Essa é a encruzilhada que Tila encontra na sua vida familiar. E que a gente inevitavelmente vem junto, né? Eu quero me conectar, eu quero estar junto da minha família. Mas eu quero conhecer um pouco mais do meu passado, sem negar o que eu vivo, onde eu nasci. Afirmar África, cultura. Mas tem como? De um lado, Dona Amélia Eunice Teresa Chinossanda Cicato, africana, nascida em missão evangélica. E tudo que isso carrega. Do outro lado, Alice Tila Chitunda, brasileira, vinda dessa família religiosa, cristã, e crescendo em meio a tanta África em diáspora. E tudo que isso também carrega. Fotográfica parece um filme que é só um relato, um retrato recortado de uma família. Só mais uma história comum, como de fato é. Mas essa história, a fuga da sua terra, o colonialismo, o preconceito e também as tantas fotografias perdidas, junto com as histórias, junto com as memórias, é a coisa mais comum da nossa raiz preta. É a história de muitas de nós, procurando nem que seja um raminho da nossa história, da nossa raiz. Procurando no passado uma justificativa, alguma conexão. Quem éramos antes de ser quem somos? Quanto da nossa história some nessas fotografias perdidas? Não, quanto da nossa história se perde até antes dessas fotos? De quem nem foi acolhido, de quem não subiu no avião, de quem nem deixou a África, de quem não nasceu preto civilizado. E até daqueles que fizeram tudo isso, mas tem que negar a sua história, a memória, a raiz. De tanto negar a negritude, de tanto esconder os pretos velhos, de tanto ter medo do julgamento, da religião, de reencontrar essa África em diáspora, para não se contradizer, a gente vai assim, tentando lembrar das memórias que nem sequer são da gente. Para assistir o documentário Fotográfica de Tila, eu recomendo um café com cravo e canela. Então é isso, pessoas. Muito obrigado por ouvirem mais um podcast. Esse podcast que ficou parado tanto tempo. Esse quadro aqui, aliás, que não ia ao ar desde a pandemia, pô. Cafezinho aqui do Nerdeteria é o podmonólogo para conversar sobre a vida, o universo e tudo mais. Tem mais um episódio que eu vou deixar inclusive aqui na descrição, caso você queira salvar para ouvir depois, para tomar outro café. Se você gostou, muito obrigado. E deixa um comentário aí, bora conversar. Você já assistiu Fotográfica? Já conhecia Tila Chitunda? Bora bater esse papo. Eu quero saber também a indicação de você que está nos ouvindo, caso queira outro cafezinho aqui sobre outro tema. Então comenta. Pode sugerir também pelo nosso e-mail, nerdspeaking@gmail.com, ou no site www.nerdspeaking.com.br. Eu espero mesmo que você possa assistir Fotográfica, possa procurar suas memórias, possa encontrar também as suas contradições, as contradições da sua família, e que isso não seja nem um pouco doloroso, visto que quanto mais eu procuro, quanto mais a gente cava, percebe que é unicamente natural, quando a liberdade é cerceada. É isso, aqui foi o Joe e até o próximo Nerdeteria, até o próximo cafezinho.